Vamos continuar falando de política, só que política nacional, com Genésio Júnior, Conexão Brasília. Aqui está Genésio Júnior, que eu tenho o prazer de receber toda quinta-feira. Se pudesse, receberia todo dia, né? Conversaria todo dia, mas é impossível. Mas é bom trocar ideias e é bom trazer essas informações direto de Brasília. Genésio, a gente está essa semana, aliás, desde a semana passada, com a sabatina com os candidatos a governador do Piauí. Hoje foi o candidato Gustavo Henrique, do Patriota, e isso vai até a próxima semana, depois do debate, para que os candidatos possam expor, num tempo de 40 minutos, as suas ideias e as suas propostas. Bom, claro, primeiro, mais uma vez, prazer tê-lo aqui. Sem dúvida, uma grande satisfação falar com você, conversar com todos os seus telespectadores, internautas, todos aqueles que estão conectados com a gente. É uma grande satisfação, Douglas. Vamos colocar no ar logo aí, Rafael, o politicareal.com.br, que é o site que o Genésio Júnior faz parte e que você deve acessar a qualquer hora do dia, não tem problema. A hora que você tiver ali um tempinho, você vai lá, www.politicareal.com.br, com notícias direto de Brasília, podcast. O Genésio tem um podcast, mais de 150 rádios no Brasil, tem textos, matérias, vídeos, tem tudo sobre Brasília. Mas você sai aí desses sites nacionais aí, que cada um puxa para um lado, vai para ali. Não, Política Real mostra realmente o que acontece em Brasília, nos bastidores do poder e também em todos os estados. E eu vou começar a conversa hoje com o Genésio falando, claro, do 7 de setembro. O 7 de setembro é a nova facada de Bolsonaro, Genésio? É o assunto, Douglas. É o assunto aqui em Brasília. Na verdade, desde ontem, né? Na verdade, antes do evento acontecer, a gente já especulava que inicialmente poderia ser algo muito ruim, algo parecido com o que aconteceu em 2021, que o presidente pudesse dar aquelas famosas caneladas dele no chamado establishment, ou seja, nas instituições. Se imaginava que isso podia acontecer, ainda bem que não, né? O que a gente viu foi o presidente com um mar de gente, né? Ele conseguiu, nesses 3 meses aí, resultado, viu, Douglas? Muita gente aqui em Brasília, muita gente mesmo. Claro, aqui no Centro-Oeste é uma das regiões do Brasil em que o presidente Bolsonaro tem mais apoio, especialmente por conta do agronegócio, né? E ele teve muita gente que veio aqui dar apoio a ele. Inclusive aqui em Brasília, o presidente Bolsonaro está liderando as pesquisas, né? Na maioria das pesquisas que foram divulgadas, ele está liderando, já tem mais ou menos uns 15, 20 dias que ele virou para cima do ex-presidente Lula. Então aqui ele tem um certo apoio, né? Existe uma grande quantidade de militares na cidade, né? Brasília tem uma comunidade evangélica muito grande, né? E apesar dos 4 anos aí sem aumento de salário, uma cidade de muitos servidores públicos, mas o presidente Bolsonaro está muito bem aqui, muita gente no Rio e muita gente em São Paulo. Então a gente fica especulando. Será que vai ser a virada, né? Interessante, Douglas, é que a facada que o presidente Bolsonaro recebeu lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, sempre Minas Gerais, foi exatamente quando faltava 25 dias, né? 26 dias para o pleito daquele ano de 2018. E agora, quando faltam exatamente 25 dias para a eleição, acontece um fato mais importante, inclusive é inquestionável, os maiores eventos com público nessa eleição foram vistos ontem, né? Muita gente mesmo. Então isso é uma tentativa de demonstração do presidente Bolsonaro de que ele está vivo, vivíssimo, né? Essa é a estratégia. Eu quero saber, viu, Douglas, se isso vai se transformar, como foi em 2018, na grande facada que levou o presidente a gerar uma consternação, uma solidariedade nacional em torno dele e que o catapultou, né, aquela eleição e aquela vitória com mais de 57 milhões de votos, ninguém sabe. Só um detalhe que você falou aí, você falou em mais de gente, eu fiquei pensando aqui, o 7 de setembro é uma data cívica, né? É uma data, digamos, institucional, ela é comemorada todo ano, independentemente do presidente da República. Agora, podemos dizer que o presidente Bolsonaro teve uma sacada, ou seja, ele de uma certa forma, claro, nada de ilegal, mas ele se apropriou dessa data, chamou para si essa data
e no final a gente pode avaliar que o resultado foi positivo, porque foi uma mobilização nacional, afinal de contas é uma data nacional. Né? Sem dúvida, para ele é positivo, sem dúvida foi positivo. Os outros candidatos até evitaram se movimentar. O ex-presidente Lula, que é o líder nas pesquisas, na maioria de todas as pesquisas, né, ele está entre 7% e 12% de diferença sobre o atual presidente Bolsonaro. Ele evitou até aparecer, meio que esperando, né, que o presidente Bolsonaro caísse numa armadilha que ele próprio criou. Né? Se imaginava isso. E o presidente Bolsonaro conseguiu transformar o limão na limonada, com muita gente na rua, não xingou os componentes do Supremo Tribunal Federal, como ele fez em 2021, né? Permitiu, claro, que a população, os seus apoiadores, vaiassem, claro, ele levantou meio que a bola para que as vaias viessem, mas ele não xingou ninguém, né? Ele não xingou ninguém, foi feliz em alguns momentos, até porque na política, viu, Douglas, como duas faces da mesma moeda, tem um lado positivo e um lado negativo, mas eu acredito que o grande problema dele ter se apropriado da data, Douglas, tem outra característica, né? Tem uma característica legal, né? Agora há pouco, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, partido de Ciro Gomes, xará do nosso Ciro Nogueira, né? Ele, que inclusive está na sua quarta tentativa de ser presidente da República, entrou, né, com um pedido de impugnação da candidatura do presidente Bolsonaro por abuso de poder político e econômico. Outros partidos também farão o mesmo. Né? Então, aquela história, o presidente Bolsonaro não chutou, não deu canelada nos capas pretas do STF, mas tudo indica que, segundo os seus adversários, ele deu uma canelada, sim, na legislação eleitoral. Agora, Douglas, aqui para nós, eu te pergunto, você me pergunta, mas agora eu te pergunto, você acha que os capas pretas vão ter coragem de impugnar a candidatura de Jair Messias Bolsonaro? Aí é uma coragem que eu só acredito vendo. É quase impossível isso acontecer. Ele é presidente da República, é natural que ele participe, ele é candidato, mas antes ele é presidente, ele participou, como participa todo ano. Agora, se as pessoas foram lá, se manifestaram, é outra história. Uma convocação, enfim, eu não vejo nenhuma possibilidade, até porque, meu amigo, seria jogar gasolina no fogo, viu? Aí seria realmente... Mas, Genésio, ainda falando sobre o 7 de setembro... Os estados também realizaram o 7 de setembro, né? Vários estados do Brasil realizaram o 7 de setembro, o Piauí realizou manifestação também. Aí eu queria que você analisasse a seguinte questão. Em todos os estados, o presidente Bolsonaro capitalizou. Lá em Brasília, no Brasil inteiro, ele capitalizou. Agora, os candidatos nos estados vão conseguir capitalizar também? Douglas, caso a caso, né? Caso a caso. Porque, por exemplo, na nossa região, na região Nordeste, os principais candidatos do presidente Bolsonaro na região Nordeste, dos chamados estados maiores, quando eu falo estados maiores, não é nem em termos de território, porque o nosso Piauí é um estado grande em território aí, né? Mas na maioria dos estados, aqueles estados com maior poder econômico, no caso a Bahia, que é o maior estado da região, Pernambuco e o Ceará, o que a gente percebe é que os candidatos ligados a ele, há muitos deles, se comportam, viu, Douglas, como acontece aí no Piauí, né? Ou seja, o candidato que tem o apoio da principal liderança bolsonarista hoje no Estado, que é o ministro Ciro Nogueira, ele não defende abertamente o presidente Bolsonaro. E é a mesma coisa que a gente vê no Ceará, né? O capitão Wagner está fazendo isso, é a mesma coisa que a gente vê nem tanto na Bahia, o líder nas pesquisas lá, que não está em sintonia com o presidente Bolsonaro. Lá o presidente Bolsonaro tem um candidato, mas que está longe de liderar as pesquisas, né? E em Pernambuco também, né? Então, na verdade, o que a gente percebe é que os que estão em condição de vencer as eleições lá, mesmo contando com votos bolsonaristas, não tem defendido abertamente o presidente Bolsonaro. Então a gente não sabe, do caso eu falo do Nordeste, a gente não sabe como isso vai de fato se desenrolar pelo Brasil afora, né? O que a gente percebe muito bem é que em alguns estados mais bolsonaristas, isso poderá ter uma repercussão. Mas a gente tem que esperar, viu, Douglas, as próximas pesquisas, para saber se o mundão de gente que o presidente Bolsonaro levou às ruas ontem vai ter repercussão nos estados. Nessa semana, até sexta-feira, se eu não estou enganado,
estão sendo divulgadas no Brasil inteiro, em torno de 52 pesquisas, né? No Brasil inteiro, claro, não é só Brasília, não é só pesquisas nacionais, mas são pesquisas nos estados, aí no Piauí, eu não tenho nem ideia quantas pesquisas, você que deve acompanhar, deve ter uma ideia, inclusive quem nos acompanha pode, inclusive, investigar isso diretamente no site do TSE e fazer uma pesquisa pelo próprio Google, que você tem uma ideia lá da relação das pesquisas. Eu não sei quantas tem aí no Piauí, mas no Brasil inteiro são 52 pesquisas. Muitas delas não vão medir ainda nessa semana o resultado do 7 de setembro. Só a partir de segunda-feira, inclusive tem uma pesquisa nacional que é divulgada logo na segunda-feira, que é da FSB-BTG Pactual, que é logo na madrugada da segunda-feira ela é divulgada, tem outra logo na terça, que é da Quest. Então, essas primeiras pesquisas do início da semana que vem, e também uma da IPEC, que vai ser divulgada na segunda-feira, dia 12, são pesquisas que a gente já pode ter ideia do tamanho do impacto do 7 de setembro nas campanhas. No caso dos estados, nós temos que ver ainda, viu, Douglas? Temos que ver. O Gerais mandou um assunto aqui que eu achei interessante, e é muito importante tratar, e aí o Gerais vai tratar, obviamente, do ponto de vista nacional, mas que pode ser projetado para os estados. Datapovo e as pesquisas. O que significa, Genésio? Pois é, Douglas, o presidente Bolsonaro ontem, e boa parte das redes bolsonaristas destacam isso, toda vida que o presidente Bolsonaro aparece com seus apoiadores, nas suas andanças pelo Brasil, eles falam, olha aí o Datapovo, ou seja, a população, né, que apoia os apoiadores do presidente Bolsonaro, sempre são muitas pessoas enfáticas e empolgadas, mostrando meio que uma contradição com referência aos números de todas as pesquisas, né? Até as pesquisas mais favoráveis ao presidente Bolsonaro, como é a pesquisa lá do Paraná Pesquisas, é interessante que a gente nunca sabe quem paga as pesquisas do Paraná, né? Todas são pagas por eles próprios, hein? Ninguém sabe muito bem quem é que paga. Mas a verdade é que até lá no Paraná a diferença é 5, 6 pontos, né? Então, na verdade, em todas as pesquisas, mostra ainda a liderança do ex-presidente Lula, que ninguém sabe se vai ocorrer até o final do processo eleitoral, que se imagina de 2 turnos. Mas o que a gente tem que observar, Douglas, e aí sim é um detalhe que é importante o nosso telespectador atentar, é que a partir de 2018, muitas pesquisas pelo Brasil inteiro foram infelizes, tiveram resultados ruins. E o que aconteceu? Aconteceu que grandes capitalistas no Brasil, até porque nós da imprensa também vivemos nossos dramas, né? A crise que é vivida no mundo não é só da política, não é só da sociedade, também é nossa, né? E nós também estamos muito questionados, né? E o que aconteceu? Aconteceu algo importante, que inclusive deverá ser motivo de estudos a partir dos resultados dessa eleição, é que vários grupos econômicos, Douglas, decidiram criar institutos e bancar institutos independentes dos institutos tradicionais que tinham no Brasil. É aquela história, eu quero saber antes de tu, né? Antes de qualquer um eu quero saber. Então os ricos, grandes grupos econômicos, passaram a bancar institutos para fazer essas pesquisas. E muitos desses institutos, Douglas, são bancados por bancos. O banco, Douglas, e nosso caro amigo internauta, vive da confiança, né? Porque se você não acreditar que o seu dinheiro vai estar lá no banco, quando você for buscar, ninguém acredita mais em banco. Então, o que acontece? Grandes instituições financeiras passaram a bancar institutos de pesquisa. Genésio, o que isso significa? Só me permita a interrupção outra, é só porque, senão eu perderia depois. Você falou, o banco diz, olha, as instituições financeiras, eu preciso saber primeiro. Mas aí eu acrescentaria um outro ponto, já que você falou de confiança, Genésio. As instituições dizem assim, eu não só preciso saber primeiro, mas eu preciso confiar nesses números, né, Genésio? Sem dúvida, Douglas. É exatamente o que aconteceu. Essas instituições financeiras que estão envolvidas com investimentos bilionários, a gente não pode esquecer que no Brasil é o único dos 20 países chamado G20, né, da economia do planeta, são aqueles 20 países que têm 90% de todo o PIB mundial. O único grande país do G20, que é o Brasil, é o único que os bancos internacionais não têm força e presença aqui, né? No Brasil nós só temos o Banco Santander, todos os outros bancos internacionais saíram do Brasil. Então, para fazer negócio no Brasil com chamados fundos de investimento, você tem que conversar com os bancos nacionais, os bancos brasileiros. E o que acontece é o seguinte, eles têm que ter confiança para fazer esses investimentos dos grandes fundos.
especula-se que 55 trilhões de dólares estão prontos para entrar na economia planetária assim que acabar, inclusive, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então é muito dinheiro, e esses caras querem ter segurança das informações. Então essas pesquisas que estão sendo feitas, Douglas, apesar dos bolsonaristas questionarem, eles costumam questionar muito a Datafolha, né? Mas a verdade é que a maioria dos institutos hoje são financiados por instituições financeiras, e todos eles ainda dão, mal ou bem, vantagem para o ex-presidente Lula. Então a verdade é o seguinte, é que a campanha bolsonarista sabe muito bem que as pesquisas que estão sendo feitas, elas têm muito fundo de verdade, sim, porque quem a está bancando está correndo sério risco de perder a sua credibilidade. Imagina, Douglas, se terminada a eleição, terminado o primeiro turno, as pesquisas estiverem todas erradas, imagina a situação que vai ficar esses bancos que vivem de confiança, Douglas. Imagina só o tamanho da confusão. Inclusive, é um aspecto interessantíssimo que o Genésio levantou, quer dizer, a gente começa a mudar, a gente começa a ver uma mudança de perfil dos institutos de pesquisa, né? Quer dizer, você tinha alguns institutos considerados referência, e agora não, instituições financeiras criaram seus institutos. Aí não é a expertise principal da instituição financeira. Bom, mas é um elemento importante para que ela possa mensurar uma série de questões em relação à sociedade, política e tal. E aí não há como você questionar, porque, como o Genésio disse, se o banco tem como um dos principais ativos a confiança, a credibilidade, ele não pode atirar. Aí seria cometer suicídio, manipular números ou errar na hora de apresentar os percentuais dos candidatos. Genésio, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui, está na tela aí, ó, www.politicareal.com.br. Você acessa o politicareal.com.br a qualquer hora do dia, e todo dia, no domingo, tem um artigo do Genésio, né, Genésio? Um domingo à noite, o Genésio sempre posta o artigo da semana, sempre tratando do tema que o Genésio seleciona como o mais importante da semana. Agora, o podcast é diário, por volta de 8h30 da manhã, 8 horas, 8h30, você vai lá, está lá o podcast, e um mundo de notícias políticas de Brasília, baseado inclusive no que o Genésio disse, em confiança. Jornalistas que moram em Brasília, que vão às instituições e que trazem a notícia direto da fonte. Um grande abraço, Genésio, até semana que vem. Até. Um abraço, Genésio Júnior, direto de Brasília.